No começo dos anos 30, quando o Empire State Building foi construído, ele se erguia a 381 metros de altura. Quase 80 anos depois, o mundo ganhava o até agora prédio mais alto, o Burj Khalifa, com seus imponentes 830 metros de altura. Mas a criatividade dos arquitetos e as habilidades dos engenheiros não acabaram por aí, e projetos de arranha-céus enormes continuam sendo feitos, enquanto tantos outros estão sendo erguidos em várias cidades ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Austrália 108. Em Melbourne, fica uma super torre chamada Austrália 108, um edifício que foi projetado originalmente para ter 388 metros de altura. Mas para atender aos requisitos da aviação local, o projeto foi reduzido para 317 e está passando por alguns ajustes até ser concluído. Talvez ainda esse ano, se tudo ocorrer bem. Com um projeto estimado em 900 milhões de dólares, o Austrália 108 possui incríveis 100 andares e foi designado para ser um empreendimento residencial de luxo. Até agora, 1.100 apartamentos foram entregues e muitos outros estão por vir. O edifício também conterá lojas e supermercados para facilitar a vida dos moradores. A cobertura de 500 metros quadrados foi comprada por 25 milhões de dólares em 2015, recorde na época. Uma consideração que os engenheiros tiveram é como a estrutura suporta a força do vento, que sopra até 140 km por hora em certas épocas do ano. Por isso, a torre foi equipada com um tanque de 300 mil litros para atuar como um contrapeso. Torres Pinnacle, Quênia. Ao contrário do que muita gente pensa, alguns lugares do continente africano possuem um crescimento econômico acima da média, além de altas taxas de urbanização. Com isso, a África ganhou seu primeiro arranha-céu, o Complexo Pinnacle, com previsão de término também esse ano. O edifício fica na cidade de Nairobi, no Quênia, e seus futuros 320 metros de altura ultrapassarão o Carlton Center, em Joanesburgo, na África do Sul, tornando-se o edifício mais alto de todo o continente. Orçado em 200 milhões de dólares, o complexo oferecerá duas torres. A mais baixa, com 46 andares, abrigará um hotel 5 estrelas, com 257 quartos. A torre mais alta, com 70 andares, terá 11 pavimentos de escritórios comerciais, 9 de lojas e 46 andares, com 210 apartamentos residenciais de luxo. Outras comodidades incluem instalações para conferências, um ginásio, spa e uma piscina infinita. A torre mais alta terá ainda um heliporto. Torre Akhmat, Rússia. Na República da Chechênia, que pertence à Rússia, está surgindo um arranha-céu de impressionar qualquer um. Com seus futuros 435 metros, a Torre Akhmat tornou-se oficialmente o edifício mais alto em construção na Europa. O projeto ainda está em andamento e, apesar de contar com o forte apoio do governo checheno, apenas as bases da torre estão construídas. Existem muitos desafios para erguer a Torre Akhmat, desde questões sobre a divulgação de seus investidores, como também a necessidade de mais deles, já que o orçamento para a construção varia de 500 milhões a mais de 1 bilhão de dólares. Inspirada na arquitetura islâmica, a base da torre possui um átrio de 8 andares, cercado por um dossel de 8 pontos. Uma coroa de aço e vidro exclusiva abrigará um museu
e um espaço público com vistas magníficas de Gronzi, do rio Sunzha e das montanhas circundantes. O empreendimento contará com 100 andares e incorporará escritórios, apartamentos e um hotel 5 estrelas. A data prevista para o lançamento do arranha-céu é 2024. Yacht House Residence Club, Brasil. A encantadora cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, abrigará as Torres Gêmeas brasileiras. O Yacht House é a construção mais alta do Brasil e a segunda mais alta da América do Sul, perdendo apenas para a Gran Torre em Santiago, no Chile. Com 271 metros, as torres contam com 81 andares, designados para o uso comercial. A obra custou 200 milhões de reais e cada apartamento pode ter até 400 metros quadrados, com um preço médio de 4 milhões de reais. Entre outras curiosidades do empreendimento, estão os 22 elevadores que custaram ao todo cerca de 21 milhões. Com uma velocidade de 6 metros por segundo, eles serão os mais rápidos do país. Além disso, cada torre terá um heliporto. As obras deverão terminar no final desse ano. Central Park Tower, Estados Unidos. Quem não se lembra do terrível atentado em 11 de setembro? Após o colapso das Torres Gêmeas, um novo edifício começou a ser construído em 2003. O World Trade Center One é um arranha-céu erguido onde antes ficavam as Torres Gêmeas. Mas um irmão mais novo está nascendo ali perto, a Central Park Tower. Com seus 472 metros de altura, esse será o segundo edifício mais alto dos Estados Unidos e o edifício unicamente residencial mais alto do mundo. Cada apartamento custa entre 7 e 63 milhões de dólares. Alguns deles, claro, oferecem uma visão panorâmica do Central Park e de toda a selva de pedra que é Nova York. Sua entrega estava prevista para esse ano, mas as obras foram interrompidas. Torre de Jeddah, Arábia Saudita. Para encerrar nosso vídeo, um projeto ousado que pretende ser não apenas o maior arranha-céu do Oriente Médio, mas do mundo todo. Essa torre está em construção em pleno deserto desde 2013 em Jeddah, segunda maior cidade da Arábia Saudita. Com um custo total estimado em 1 bilhão e 200 milhões de dólares, a torre terá mais de 1 quilômetro de altura. Seu projeto estava previsto para ser entregue no ano de 2022, e ela foi idealizada pelo mesmo arquiteto que fez o design do Burj Khalifa. Muitas são as semelhanças entre ambos os arranha-céus. A Torre de Jeddah apresenta uma base de 3 pontos, o perfil cônico e uma torre impressionante que pode alcançar as nuvens. Uma parte desse edifício será usada para a elaboração de um condomínio residencial e a outra para escritórios comerciais e hotéis. Levando em consideração o número de turistas que virão conhecer o empreendimento, algo já foi pensado a respeito. A Torre de Jeddah deverá ganhar um observatório com um mirante a quase 700 metros de altura. Planejado para suportar tempestades de areia e outras intempéries da natureza, o formato curvo ajuda o prédio a não ter sua estrutura desestabilizada. Para a locomoção pelo interior da torre, serão necessárias 12 escadas rolantes e 59 elevadores, dos quais alguns viajarão a mais de 60 km por hora.